Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Aproveita, dá um like, se inscreve. O canal ele é sobre lógica funcional. Eu sou um pesquisador e as bases da minha pesquisa levam a lógica e funcionamento. Com as pesquisas, eu formei uma tese científica explicando sobre como a realidade se torna presente. Essa realidade ela vem do invisível ao visível. Assim ela se torna presente e real. Eu vou determinar para você o que é invisível e o que é visível, tá? Para a gente começar a entender o conteúdo da tese, para você melhor ter um entendimento. E no final desse vídeo você vai entender e ver aquilo que estava invisível se tornando visível claramente na sua mente. Então vamos definir o que eu acabei de falar. O invisível, ele é todas as leis da natureza, ou seja, você não tem como ver o que está segurando a lua lá em cima, ou as estrelas, porque ela não cai, né? Ou um objeto que eu solto e ele cai aqui na Terra. Isso é invisível, que é a lei da gravidade. Ela não tem cheiro, não tem tato, não tem cor. Só tem uma coisa nesse planeta que é visível. É o seu próprio corpo com seus 5 sentidos. Isso é visível, que é a sua visão, audição, paladar, olfato e o tato. Há um momento que, se você perder um dos seus sentidos, essa sua realidade que está sendo produzida, ela vai ser totalmente retorcida. Então, exemplo, se você perder a visão, você vai perder toda essa perceptiva do comprimento, altura, profundidade, você vai ter dificuldade, né, de se interagir com essa realidade, porque ela vai distorcer tudo. Automaticamente, a energia que você usava para produzir a visão, ela vai ser distribuída nos outros 4 sentidos que te restam, para manter o seu corpo nessa realidade ainda. Agora eu vou trocar a palavra corpo por receptor, para você entender, tá, o conteúdo. O corpo é um receptor. Ele lê aquela informação que está invisível e produz a realidade existente. Como que eu posso te explicar isso bem simples, bem prático, para você entender a linguagem da tese e entender todo o conteúdo, tá? Eu vou te dar exemplos de ilusão que você acha que está acontecendo agora, porém a gente não tem como saber se acontece ou não. Eu vou te dar um exemplo. Se o sol, se tivesse meio-dia agora e o sol estivesse brilhando, e eu te perguntasse assim, o Sol está brilhando agora? Qual que seria a sua resposta? Cientificamente, eu não sei se ele está brilhando. Por quê? Porque a distância do nosso planeta até o Sol, esse percurso que percorre, a velocidade da luz ela é 300 mil quilômetros por segundo. A distância da Terra até o Sol é mais ou menos 150 bilhões de quilômetros. A hora que você faz essa continha básica, vai levar mais ou menos 8 minutos e 19 segundos para a luz sair do planeta, do Sol até chegar no nosso planeta. Vai levar 8 minutos e 19 segundos. Ou seja, a claridade que você está vendo agora do Sol, ou que você está sentindo, saiu dele há 8 minutos atrás. Então imagine a segunda estrela mais perto do nosso planeta. O nome dela é Próxima Centauro. Ela está mais ou menos 4 anos e 4 meses daqui. Ou seja, quando você olha o céu, você identificou ela, Próxima Centauro, legal. Você está olhando como ela estava há 4 anos atrás, né? Não agora. Se ela morrer hoje, agora, você só vai ter a percepção da luz dela, a explosão, né? O flash que ela vai formar e ela se apagar depois, só daqui 4 anos e 4 meses. Ou seja, a maioria das estrelas que você está vendo no céu, a sua mãe não tinha nascido ainda, seus avós não tinham nascido ainda, e a luz está chegando aqui agora. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que tudo isso que você vê no céu ainda existe? Cientificamente, a resposta é eu não sei. Não sei por causa da distância da luz que chega, que demora para chegar até aqui. Eu vou te dar um parâmetro mais simples para você entender. Imagine um raio que caiu, você viu o raio, depois chegou o trovão, que é o barulho, né, que é o som. O raio é instantâneo, que a velocidade da luz é muito rápida. Como o raio está perto de nós, é instantâneo. Bilésimos de segundo, aquela percepção é muito rápida. Porém, a velocidade do som é muito menor do que a velocidade da luz. Tanto que não dá nem 1% da velocidade da luz, a velocidade do som. E aí você vai ver o flash e só depois chega o barulho. Dá até para você fazer uma continha muito básica, se você contar quanto tempo leva para o barulho chegar em você, você multiplica pela velocidade do som, que é mais ou menos 244 metros por segundo,
E aí você sabe mais ou menos da onde que aquele raio caiu e a distância que ele caiu de você. Então, isso eu estou te explicando como que funciona a velocidade da luz e como que eu estou te dando um raciocínio lógico, por que que a luz do Sol demora 8 minutos e 19 segundos para chegar aqui, tá bom? A segunda percepção de falsa realidade é o tato. Exemplo, se eu pegasse o dedo e tocasse o seu braço e te perguntasse, você sentiu meu dedo? Eu ia te perguntar, você ia me responder com certeza que sim, eu senti seu dedo, Gustavo. Porém, vamos lá. Tem uma lei da física que é dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ao momento que eu pego um corpo e toco o outro, o que eu estou fazendo é comprimindo as células do outro para dentro. O que você está sentindo é seu braço, não o meu dedo. Eu vou especificar isso melhor. Se você fosse no médico e levasse uma anestesia no seu braço, a anestesia ela ia desligar um dos seus sentidos, que é o tato. Ao momento que você não tem o tato sobre o seu braço, ele para de ser existente para você. Você vai ter a percepção da visão, que é seu, porém você não vai dominar, você não tem o poder sobre ele. Você não vai nem mexer ele, nem sentir nada que toca ele. Exemplo, você vai fazer uma cirurgia, você leva uma anestesia. Por quê? Porque ele desligou aquela realidade de você. Ele vai abrir o seu braço, fechar o seu braço, e você não vai sentir. Só após a anestesia passar, você vai sentir a dor, porque aquilo ali vai voltar a ser real para você. Então, se eu tocar, exemplo, vou pegar essa taça aqui, se eu estou sentindo essa taça, se eu sentisse ela, eu tinha um poder sobre ela, eu conseguiria mexer ela agora. Como eu só sinto a minha mão, eu só tenho o poder de sentir e movimentar aquilo que é meu. Se a taça não sou eu, não consigo sentir ela. Quando eu aperto ela, eu estou sentindo a minha célula sendo contraída para dentro. O que eu estou sentindo é minha mão, não a taça. Da mesma forma, o banco que eu estou sentado aqui não é um banco que eu estou sentindo. É a força da gravidade que está me impulsionando para baixo. Como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso está comprimindo as minhas células contra ela mesma. Então eu não consigo sentir o banco, eu sinto o meu corpo. Da mesma forma que quando eu levantar aqui da cadeira e ficar em pé, eu não sinto o chão. O que eu sinto é o meu pé, porque o meu corpo não tem a capacidade de sentir nada mais do que ele próprio. Porque o meu corpo está lendo as leis da natureza que são invisíveis e tornando real pelos meus 5 sentidos. Então vamos lá. Agora eu vou entrar no assunto um pouquinho mais delicado, mas muito funcional. Né? Nós seres humanos, conseguimos fazer, exemplo, aparelhos eletrônicos que conseguem ler uma informação que é invisível e tornar realidade na tela. Eu vou te dar exemplo. A televisão. Mesmo a TV desligada, o sinal que está invisível por ela ainda permanece passando por ela. Quando você liga a TV, o receptor da televisão, ele vai ler esse sinal que está invisível, assim ele vai produzir a realidade na tela. Eu estou querendo explicar para você que o seu corpo, quando você nasceu, seus 5 sentidos foi ligado, você está lendo a informação que está invisível, que são as leis da natureza, e com os seus 5 sentidos você está tornando isso real. Então, da mesma forma que se eu desligasse a televisão, o receptor parou de ler o que estava invisível e parou de produzir a realidade existente. Da mesma forma, quando a gente morremos, quando você morreu, você desliga os seus 5 sentidos de uma vez só e essa realidade para de ser existente. Porém, a gente tem uma essência que a gente chamamos de alma ou consciência, ou seja, essa consciência ela é permanente, ela é a mesma coisa que essa energia que está passando pela TV invisível. Então vamos lá, agora vamos complicar um pouquinho mais a ideia para você entender. Se você pegar o controle da sua TV e trocar o canal da televisão, o que você fez na televisão para ela conseguir trocar a realidade que ela estava passando ali na tela? Quando você aperta para você trocar o canal, o receptor da televisão, ele vai transferir a informação, ele vai ler uma informação diferente e transformar a realidade em outra. Como que eu conseguiria, exemplo, fazer uma coisa que é sobrenatural? Né? Eu tinha que conseguir transferir, né? Pegar a minha essência, o meu receptor, trocar a realidade dele. Então, como que eu conseguiria falar, exemplo, vamos para a parte meio religiosa, né? O conteúdo não tem nada a ver com isso, mas só para você entender. Como que eu conseguiria falar com Deus?
você tem que trocar a frequência do seu receptor. Enquanto você crê que só existe o que você vê, o que você sente, o que você toca, você não consegue trocar a realidade. Você não consegue ver aquilo que está invisível. Então, eu vou te dar exemplos do que aconteceu na história, né? Do que aconteceu com cientistas, exemplo, para tornar o que a gente tem hoje real. Exemplo, você está usando o seu aparelho telefônico, o seu computador para me ver agora. Como que você consegue transmitir uma informação codificada no espaço vago vazio? Como que eu pego o meu aparelho e consigo transformar uma informação ou pegar e fazer uma ligação daqui para os Estados Unidos, falar com uma pessoa lá, como que eu consigo transferir essa informação? Isso é sobrenatural. O nosso aparelho usa as leis da natureza que são invisíveis. Quando você estuda o Albert Einstein, Tesla, Newton, todos eles conseguiram trocar a frequência do seu receptor, do seu próprio corpo, e ver aquilo que estava invisível, estudar ele e conseguir fazer uma ferramenta que consegue sentir e fazer toda essa complexidade agora. Ao tal que se você pegasse uma tecnologia dessa e fosse há 500, 700 anos atrás, você ia ser morto. Imagina você chega lá em um lugar, pega o seu celular, acende a sua lanterna, que está escuro, não tem energia. Aquela pessoa, ou você liga um vídeo no seu celular, sai uma voz daquele aparelho, você ia ser tratado como um louco, como um bruxo que seja. Hoje você está com uma tecnologia tão grande na sua mão e você não tem a noção de como isso é sobrenatural. Né? Se eu pego o copo e não sinto o copo, porque não sou eu, como que eu consigo pegar um controle com infravermelho? Eu transmito uma informação para abrir um portão, exemplo, basculante, ou ligar uma televisão, ou destravar um carro. Isso é sobrenatural, aquele corpo não sou eu. Como que eu transmito aquela informação? Eu estou te dando prova científica de que esses homens conseguiram trocar a frequência do receptor deles e conseguiram trocar naturalmente a realidade existente que a gente tem hoje. E a gente consegue fazer tantas essas coisas, colocar, estudando pela física. Se você jogar a lógica fora e a física, tudo isso, avião supersônico, satélites, né, Bluetooth, qualquer coisa, eu não teria o que eu tenho hoje, transformar areia em vidro. Como que eu consigo fazer isso? Né? Que é química, ciência, tudo isso veio do invisível, tudo isso é estudando aquilo que a física traz e mostra pra gente com lógica funcional e torna isso aqui visível. E aí eu te dou uma prova científica também, não referente à religião e sim a um conteúdo da história que foi contada por testemunhas que viveram na época. Várias testemunhas contaram aquele acontecimento de pontos diferentes, né, de observações diferentes. Eu vou te falar sobre Jesus. Quando ele andou em cima da água, o que ele fez ali? Ele quebrou a própria lei da gravidade. Pela lei da gravidade é impossível você andar em cima da água. Quando ele trocou água por vinho, pela lei da química, é impossível se transformar água em vinho. É impossível. Então, quando ele fez isso, ele estava mostrando para a gente que ele consegue trocar as próprias leis que ele criou para fazer essa existência aqui. Ele foi o único, né, tirando ele com outras pessoas também, com o nome dele, conseguiu transformar essa informação codificada em outra, para transformar a realidade, fazer um milagre, exemplo, abrir o mar vermelho, dar visão ao cego de nascença. Tudo isso é feito sobre o sobrenatural, ou seja, é um milagre, é inexplicável. Tem que quebrar uma lei para um milagre acontecer. Pela lei que está tornando isso aqui real, não aconteceria. Então, o que eu estou trazendo para você aqui é uma tese científica comprovando como isso é surgido e como hoje a gente utiliza isso. Então, se eu te perguntar, será que tudo isso que existe aqui agora existe? Ou o que existe é você reproduzindo a sua própria realidade? O que existe somos nós reproduzindo a própria realidade. O meu receptor, que é o meu corpo, ele é compatível com o seu receptor. Nós estamos ligados à mesma frequência, às mesmas leis. É a mesma coisa se eu pegasse um monte de televisão
e ligasse tudo no mesmo canal. Você está passando a mesma realidade para mim. Se eu passar em uma rua, olhar, tem 10 carros enfileirados, eu olho aqueles 10 carros e falo assim, nossa, tem 10 carros aqui. Te pergunto, tem quantos carros aqui? Você vai contar, tem uns 10 também, porque você está criando a mesma realidade que eu. Então, como que é criada essa realidade? Isso é muito interessante. Toda essa realidade que a gente vemos, ela é formada por simetria. A simetria ela é a própria matemática, certo? A matemática ela é exata. Se ela é exata, ela não muda, certo? Qualquer lugar do planeta que você for, a matemática é a única língua universal. Ela é exata em tudo. Então, o que está criando a matemática e a simetria? Lembra que as leis da natureza são imutáveis? Não tem como você mudar ela? Se você não muda a lei da natureza sem trocar a frequência do seu receptor, se você não muda ela está tornando a matemática existente. Então, a lei da natureza, que é imutável, ela torna a matemática exata e a simetria forma tudo que está invisível ao visível. E o que eu estou vendo, o que eu sinto, o que eu cheiro é a mesma coisa que você. Porém, quem me garante que essa blusa é da cor que eu estou vendo? Ou que você vê? Quem me garante se eu olhar o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você? As cores não existem, ela é só uma química e a variação da luz que chega até os seus olhos. Ou seja, você está criando a sua realidade e eu estou criando a minha. Né? Ao ponto que eu sou tão unitário como minha própria alma. E como a sua própria alma também é unitária. Então, se eu te tocar e eu não te sinto, se eu não penso o que você pensa, se eu não vejo o que você está vendo, você é intimamente individual quanto eu. Só que nessa matéria que a gente está aqui, nessa dimensão, como eu poderia falar, nós somos feitos no coletivo. Por que no coletivo? Porque o meu receptor sozinho não é ninguém. Imagine agora, você está plantando a comida que você está comendo? Não, né? Alguém está fazendo isso por você. Você produziu o tecido da sua roupa ou confeccionou ela? Alguém fez isso por você. Ou seja, cada um de nós somos uma engrenagem nesse conteúdo geral, que seja formando um câmbio. Um câmbio, mesmo se você pega a maior engrenagem ou a menor engrenagem do câmbio, se você tirar uma fora, tudo para. Não sei se você está pegando a ideia que eu estou querendo te dar, mas exemplo, se acontecesse um segundo dilúvio hoje, exemplo, toda a nossa tecnologia que a gente tem hoje foi degraus que a gente foi estudando no passado e acrescentando no futuro para chegar no que a gente está hoje. Imagine uma história reversa. Se acontecesse um segundo dilúvio ou acontecesse uma catástrofe no planeta, tudo se acabaria. Sobrasse você, eu e umas 30 pessoas, vamos colocar assim, né? Não vai sobrar nem 7, vai sobrar 30. Essas 30 pessoas, o que a gente ia fazer para sobreviver? Né? Você sabe fazer química? Você sabe transformar mineração, fazer ferro, fazer um cimento para construir uma casa? Não, onde que a gente ia se abrigar? Qual que é o tempo que ia levar para a gente conseguir plantar uma fruta para ela crescer, desenvolver e dar o fruto dela para você poder comer? Então, toda a informação que a gente acumulou com o tempo todo se acabaria. Ou seja, você ia voltar na estaca zero. A gente ia quer acumular pessoas para sobrar tempo de alguma pessoa começar a pensar, raciocinar, né, sobre filosofia, física, ciência, neurociência, psicologia, né, para você fazer o que a gente tem hoje. Precisa de ter uma história lá atrás. Então, quando você estuda o passado, você vê o presente automaticamente. E é assim que eu cheguei nessa tese científica e estou compartilhando com vocês. Eu agradeço por ficar até o final. Após esse vídeo, eu vou fazer outros vídeos explicativos, né, sobre lógica funcional, que tudo vai voltar à essência dessa lógica, tá? De como a realidade se torna presente com as leis que são invisíveis, tornando visível pelos seus 5 sentidos. Muito obrigado a todos e qualquer dúvida pode entrar em contato que eu estarei aqui pronto a te servir e tirar dúvidas. Obrigado.